amiga! Amiga Edna, que bom te ter aqui, minha amiga. Que bom te ter aqui, minha amiga. Que... Ó, a gente vai falar sobre hábitos. Hoje a live é um pouquinho diferente. Eu já vou encaminhar para algumas amigas aqui, para algumas mulheres do desafio também, pra gente participar desse momento juntas. Aí, já enviei para uma galera. Hoje a nossa live vai ser sobre hábitos, é a primeira live, né, com conteúdo mais específico, técnico, voltado para realmente a gente estruturar uma nova rotina de vida, né? Através dos 3 pilares: físico, emocional e espiritual. A minha missão aqui no Instagram e em tudo que vai ser compartilhado aqui com vocês é despertar a tua melhor versão através do alinhamento desses 3 pilares, né? Porque eu acredito que os 3 pilares, eles andam em conjunto, né? Eles são interligados. Há uma interconexão entre esses 3 pilares, e quando um dos 3 pilares eles estão desajustados, desalinhados, o que acontece naturalmente é que umas das outras áreas ou outras áreas acabam sendo sobrecarregadas, né? Eu tenho falado aqui nas lives de oração que nós somos espírito, temos uma alma, habitamos no corpo, e quando um desses 3 pilares ele está desalinhado, a gente sempre sobrecarrega um outro pilar. Se o pilar espiritual não é alimentado, a gente tenta sempre alimentar o pilar emocional de alguma forma, seja através da compulsão alimentar, né, o vício em açúcar, por exemplo, alguns o vício em álcool, o vício em pornografia, né? A Gisele chegou aqui também. Então, a mesma coisa acontece com o nosso físico, né? A partir do momento que a gente não faz o exercício físico, não cuida da casa onde nós habitamos, as outras 2 áreas também acabam sendo sobrecarregadas. Então, se alguma área da nossa vida ela não está sendo alimentada de forma positiva, naturalmente as outras 2 áreas acabam se sobrecarregando para suprir a necessidade daquela área. Só que eu não consigo alimentar o meu pilar espiritual com o alimento, por exemplo, que eu como. Eu não consigo fazer isso. Por quê? Porque é um alimento diferente. É como se eu tivesse dando hoje para um bebê, por exemplo, algo que ele só pode tomar. Ele só pode tomar o leite materno, né? Por exemplo. Ele só pode consumir o leite. E eu tento dar um alimento sólido para um recém-nascido. Então, o recém-nascido não pode comer aquele alimento sólido, sabe? Não só pela fase em que ele tá, mas porque para aquele momento eu entregar aquele alimento sólido para ele, isso acaba gerando o que pode prejudicar o bebê em vez de auxiliar, porque não é o alimento apropriado para ele, né? Então, a mesma coisa funciona com as áreas da nossa vida. A Raquel chegou aqui também. Amadas, e hoje a gente tem feito aqui lives constantes no Instagram sobre a oração, né? E tem sido lives abençoadas. E hoje às 8 horas da noite, inclusive, nós temos novamente mais uma live de oração, mas hoje a gente vai falar sobre 3 dicas rápidas para você inserir hábitos saudáveis na tua rotina, tá? Então eu já vou começar com conteúdo, dicas bem práticas, algo que faz muita diferença para minha vida, e não pensando só num contexto de saúde, mas de forma geral, num contexto total, né? Tanto pro meu lado, para desenvolver o meu lado espiritual, por exemplo, o meu relacionamento com Deus, quanto em relação a outras situações da minha vida também, e a gente vai trazer isso de forma geral, não só voltado para nossa saúde física, né, para nossa qualidade de vida. Carolzinha chegou aqui também. E se você sentiu de compartilhar essa live com alguma outra mulher, compartilha essa live, ela vai ficar salva por 24 horas. Vai ser redirecionada para o YouTube também, para que você consiga assistir depois também, tá? Mas é por um determinado tempo. Então vamos lá. Das 3 dicas que eu separei aqui para vocês, a primeira dica pontual é, primeiro, eu entender o que eu quero, sabe? Clareza. Porque quando a gente pensa em hábitos saudáveis, vamos pegar o contexto de saúde, né? Para uma mulher que deseja emagrecer, por exemplo. Eu olho para minha rotina
E eu sei que eu preciso mudar alguns comportamentos, certo? Então eu sei que eu preciso me alimentar melhor, eu sei que eu preciso praticar atividade física. Só que o que geralmente a gente faz? A partir do momento que eu tenho consciência de que algumas coisas precisam ser ajustadas, naturalmente eu tomo uma decisão, né? Então eu preciso tomar uma decisão para que a partir dessa decisão comportamentos possam ser inseridos. O fato é que quando eu quero inserir um hábito novo na rotina, a gente tende a fazer de forma errada, sabe? Eu sei que eu preciso mudar, isso já é muito bom, despertou a minha consciência e tomei a decisão de que eu vou mudar. Ótimo, então a gente já teve a clareza, já teve a decisão. Mas a questão é, por que grande parte das pessoas começam a inserir hábitos na sua rotina, na sua vida, e elas não conseguem ser constantes? Exatamente porque elas dão passos muito grandes, né? Então imagina, você às vezes está não sei quanto tempo sedentária, comendo só besteira, e aí de repente você começa a ir para academia todos os dias. Aí o teu treino na academia, a duração é de 2 horas, porque você faz o treino na musculação e faz mais uma aula de ginástica lá, por exemplo. A alimentação, aquilo que você estava comendo, sabe? Só açúcar, só farinha branca, só alimento rico em gordura saturada. Aí, de repente, você restringe tudo isso, para de comer tudo e começa a inserir só alimento integral, começa a se hidratar melhor. Ok, isso são hábitos positivos, mas entende que eu inseri essa massa tudo junto, num volume muito grande, isso me gera um estresse muito grande. Então, às vezes a gente para inserir um hábito, muitas mulheres o que fazem, né? Colocam isso de forma muito volumosa na sua rotina. Então, a primeira dica que eu te dou, depois de você ter a consciência, primeiro a mudança de comportamento começa com a consciência. O segundo ponto é a decisão. Então, se eu tomo uma decisão a partir da consciência que eu tenho de que eu preciso melhorar, a partir dali, qual vai ser o meu próximo passo? Que é o primeiro passo, a primeira dica que eu te dou hoje para você estabelecer, né, rotinas saudáveis na tua vida. Primeira dica comece com passos pequenos, tá? E vamos pegar esses passos pequenos pensando num contexto geral aqui da nossa vida. Se você quer emagrecer, você vai começar com passos pequenos. O que são passos pequenos? As mulheres que estão aqui no Desafio Resgate, elas têm participado, né, aqui do desafio e têm sentido isso de fato no seu dia a dia. Então, quando eu lancei um calendário de atividades, o calendário de atividades que foi proposto não foi algo para te gerar estresse. Não, você precisaria disponibilizar alguns minutos do teu dia para cumprir a atividade. Por quê? Porque a ideia do calendário é estimular com que você crie rotina. E a gente não cria rotina com grandes volumes, mas com pequenos volumes, ou seja, com pequenos passos. Então, o primeiro passo é eu entender qual é a rotina nova que eu quero estabelecer e a partir dessa rotina nova, então, determinar pequenos passos. Quando a gente traz esse exemplo da atividade física, um pequeno passo é o quê? Ok, se eu tô comendo, eu já sei as coisas que eu tô comendo que me afastam daquilo que eu desejo, né? Talvez o teu objetivo, quando você quer inserir hábitos positivos, é você emagrecer. Talvez é melhorar a tua saúde. Mas se a gente pega de forma geral tudo aquilo que você já faz, o que eu recomendo? Diminuir aquilo que você está fazendo, sabe? Não restringir completamente. Como exemplo aqui, eu tive um cliente meu, ele perdeu 30 quilos em 6 meses, tá? E desses 30 quilos, quando a gente começou o processo com ele, eu falei, olha só, a gente não vai restringir tudo que você tá fazendo. Por quê? Porque isso ia gerar um choque para ele muito grande. E ele era viciado em refrigerante, então ele tomava aí 6, 7 litros de Coca-Cola por dia, né? Era muita coisa, o volume de refrigerante era muito grande. O que eu falei para ele? De repente a gente pega esses 6, 7 litros e reduz para uma latinha por dia, por exemplo. O ideal era não tomar o refrigerante, mas para alguém que tomava 6, 7 litros de Coca-Cola por dia, restringir completamente, isso ia gerar um estresse muito grande. Aí tem aquela questão da abstinência, enfim, ia gerar uma sobrecarga muito grande para ele. Então a minha recomendação foi que a gente reduzisse, né, de forma progressiva, até que ele chegasse num determinado momento em que ele tivesse controle sobre o refrigerante a ponto de determinar o dia em que ele fosse tomar aquele refrigerante e que ficasse naquilo. Talvez ia chegar num momento onde ele também não sentiria falta,
Por quê? Porque isso é feito de forma progressiva. A gente não tira e muda completamente, dá um passo muito grande. A mesma coisa em relação à atividade física, a mesma coisa também em relação, por exemplo, a gente tem feito as rotinas de orações aqui, né? A maioria das pessoas, né? Grande parte das pessoas, não digo a maioria, mas grande parte das pessoas não tem um hábito da oração, por exemplo, né? Quando eu comecei, para mim era um desafio. Então não era algo habitual, porque não era prático para mim, né? Eu não era uma rotina que eu fazia. Então eu comecei com pouco tempo. Comecei à noite, mas eu vi que a noite não era tão bacana, porque às vezes eu protelava, às vezes não fazia, não era algo que eu considerava essencial ainda naquele momento, né? Então eu passei isso para de manhã, com 10 minutos por dia, acordava um pouco mais cedo, depois eu fui aumentando o tempo e assim isso. Opa, travou um pouquinho, mas voltou aqui que eu recebi uma ligação. Foi inserir esse hábito da rotina, do hábito da oração de forma progressiva até que hoje, para mim, é algo que é essencial, que eu não consigo passar o meu dia sem fazer. Mas começou com pequenos passos. Então, a primeira dica para a gente inserir hábitos saudáveis na nossa rotina, a primeira dica, o que é pontual, tá? Comece com passos pequenos. A segunda dica que eu te dou é aquele hábito que você já determinou, que você quer inserir na tua rotina. Esse hábito, a minha recomendação é que você determine um horário para você cumprir com aquela rotina que você estabeleceu. Então eu já tive clareza, né, daquilo que eu preciso melhorar, ou seja, a consciência, tomei a decisão e comecei com passos menores. Agora eu vou por outro ponto. Os passos menores, esses passos que eu dividi, beleza, se eu sou uma pessoa que, por exemplo, né, eu falei da rotina de oração, eu quero começar a implantar a oração no meu dia a dia, eu começo com 10 minutos por dia e vou aumentando, ok? A gente aumenta o tempo de forma progressiva. Agora você determina um horário para você fazer isso. A minha recomendação, por exemplo, para oração, para atividade física, é que se você puder inserir de manhã como uma das premissas do teu dia, excelente, tá? Porque esses hábitos, talvez para você sejam hábitos desconfortáveis, porque você ainda não viu que aquilo é essencial para ti. A partir do momento que tu vê que aquilo é essencial para ti, você faz isso de forma tranquila, mas ainda como não é um hábito essencial, que você não considera algo essencial, a recomendação é que você comece o dia por ele, para que você não tenha chance de negociar esse hábito, essa rotina, e para que você não coloque outras atividades na frente. Talvez surjam outros compromissos e como você não vê aquilo como essencial, você deixa de lado. Então a recomendação é que você insira isso de manhã, com poucos minutos por dia, determina um horário, tá? Eu vou determinar o horário da minha oração, ok, geralmente eu acordo às 7 horas da manhã, levanto, já lavo meu rosto, tomo meu banho, tomo meu café e vou pro meu trabalho. Quem sabe eu vou começar a acordar às 6h40, que daí eu vou acordar, vou tomar um banho e tal, vou despertar e 10 minutos eu tiro para poder fazer então a minha oração. Estabelecer uma rotina. A mesma coisa em relação à atividade física. Se eu vou começar com pequenos passos, talvez lá no início da manhã o que eu vou fazer é acordar um pouco mais cedo também, já faço a minha oração, em seguida eu faço atividade física. 10 minutos por dia. Começa com pequenos passos no horário específico. Fechou? Vai para a tua rotina normal. Aí você vai começar a sentir, a partir dessas rotinas que foram estabelecidas, que você começou a implantar no teu dia a dia, você vai começar a sentir um bem-estar. Você vai começar a sentir os benefícios dessas novas rotinas que você está implantando. E a partir do momento que você sente os benefícios dessas rotinas que você está implantando, você começa então a entender que isso é essencial. Então a ideia talvez fique um pouco mais racional, lógico, nesse momento eu implantar a rotina, mas depois, quando eu vejo que isso é essencial para mim, isso vai fluir de forma natural, vai ser tranquilo. Mas primeiro eu preciso passar por esses passos, tá? E a gente vai indo para a terceira dica, tá? A terceira dica de hoje é: tenha guardiãs para você inserir hábitos na tua rotina. O que são essas guardiãs, tá? Guardiãs são pessoas que vão te auxiliar nessa caminhada, que talvez vão, ao mesmo tempo, são pessoas que já têm esses hábitos inseridos na rotina delas,
Porque daí você começa a caminhar com essa pessoa, se eu começo a caminhar com uma pessoa que já tem uma rotina de oração, que já tem uma rotina da leitura da palavra, por exemplo, se eu já começo a caminhar com essa pessoa que tem essa rotina, eu começo a ser influenciada por ela, sabe? Ou eu vou influenciar ou aquela pessoa vai me influenciar, mas se eu já tô com a decisão, como eu falei lá no início, eu tenho a clareza do que eu preciso melhorar e já tomei a decisão de que eu quero melhorar, então eu vou começar a ser influenciada por essa pessoa que já tem essa rotina que eu quero inserir na minha vida. Então, essa guardiã, ou essa conselheira, ou essa pessoa que vai caminhar junto contigo para você estabelecer essas rotinas que você deseja, essa pessoa ela já tem esses hábitos inseridos na vida dela. Né? Se não adianta você encontrar uma conselheira, uma guardiã que não tem os hábitos que você quer inserir na sua rotina, porque você vai ser influenciado, tá? Então essa guardiã ela vem com que papel? Te influenciar, te direcionar, te aconselhar e também ser alguém que vai estar aqui contigo, talvez perguntando para você. Minha linda, a Joana entrou agora, boa tarde, minha linda. Joana, ei, aquela atividade que você se comprometeu a fazer, você fez? O que a gente pode fazer dentro dessa dica, tá? Como sendo como tendo uma guardiã. Eu lembro que eu queria inserir um hábito específico para mim em relação às finanças, tá? E eu havia me comprometido, a rotina que eu havia me comprometido era que uma vez por semana eu iria parar e eu iria olhar as minhas finanças. Ia organizar e, enfim, ia ver as saídas, as entradas, sabe? Eu queria melhorar a gestão das minhas finanças, queria dar mais atenção para aquilo. Só que para mim não era algo habitual, não era rotineiro e me gerava muito desconforto. Então o que eu fiz? Exatamente isso que eu estou falando para vocês. Comecei primeiro despertando a consciência de que eu precisava melhorar. Tomei a decisão de que uma vez por semana eu faria aquilo. Depois determinei um horário específico para eu fazer isso por semana e o dia também. E os passos pequenos que eu fiz naquele tempo foi criar um grupo no WhatsApp comigo e mandar para mim ali as entradas e as saídas. Para o quê? Despertar mais consciência sobre aquilo que estava entrando e aquilo que estava saindo. Isso eram passos pequenos para mim. Né? Então, algo que eu ainda não via como essencial, até que esse hábito virou essencial. Hoje eu paro, olho, vejo de forma tranquila, por quê? Porque virou algo essencial para mim. Mudou esse olhar de tanto eu fazer, né? Mas, em contrapartida, a minha guardiã foi uma pessoa que, inclusive, já trabalhava até com finanças. Então, ela já tinha esses hábitos inseridos na rotina dela, era uma pessoa que poderia me direcionar, e aí entra também dentro dessa guardiã, talvez um mentor, talvez uma pessoa que vai estar aqui te direcionando, te aconselhando para você inserir essa rotina. Uma pessoa que tem as ferramentas, que já tem essas rotinas inseridas na sua vida, mas também que tem as ferramentas para poder te auxiliar, sabe? Então, naquele tempo com essa minha cliente, por exemplo, que se tornou uma grande amiga, ela trabalhava com as finanças e me auxiliou. Então, Alexia, já fez isso, já fez aquilo? O que eu, de forma muito pessoal aqui eu fiz, tá? Eu determinei algo pra mim que me ajudou muito a inserir esse hábito, que se a partir do momento que eu não fizesse aquilo que eu me comprometi a fazer, o que eu faria? Eu iria doar um livro. E eu amo ler, né? Então tá aqui, tá os meus livros e eu amo ler e eu gosto de deixar os livros aqui porque de vez em quando eu vou revisitá-los. E pra mim é desconfortável pegar um livro que eu gostava muito e entregar para uma outra pessoa. Então, caso eu não cumprisse com a atividade que eu havia me comprometido a fazer, o que naturalmente eu fazia naquela semana? Eu pegava o livro e eu comunicava, olha, porque eu não fiz, eu vou pegar esse livro e vou entregar para alguém. Né, vou dar de presente para essa pessoa. Não é que eu seja apegada aos livros, mas é que para mim era importante tê-los para eu conseguir estudar e revisitá-los com as minhas anotações. Então, teve uma situação que eu peguei o livro e fui entregar, na época, para uma amiga minha e falei, olha, eu tô entregando isso, vai abençoar ela no meu inconsciente. Eu comunicando para mim, tá? Vai abençoar ela, mas em contrapartida, para mim tá sendo desconfortável. Por quê? Porque aquele hábito que eu me comprometi a fazer, eu não fiz.
E aí, quando eu entrego algo que é valioso para mim, ou seja, que é importante, isso me gera um desconforto, me gera uma dor. Então, a partir do momento que eu gero a dor e eu não fiz aquilo que eu me comprometi, o meu cérebro entende que não fazer aquilo que eu me comprometi é doloroso para mim. Entende? Então, o que eu faço é analisar hoje na minha rotina o que é importante para mim, que talvez se eu não fizer aquilo que eu me comprometi, eu entregar para alguém, presentear alguém. Ao mesmo tempo, tá? O que é necessário a gente fazer para inserir esse hábito positivo é o celebrar. Às vezes a gente tenta inserir o hábito positivo e não celebra aquilo que é o novo que está sendo implantado na nossa rotina. A mesma coisa acontece quando a gente consegue se comprometer, quando a gente consegue inserir aquela rotina, me comprometer com aquele horário, por exemplo, que eu havia estabelecido, fazer aquela atividade, aquela tarefa que eu havia me comprometido. O que eu faço? Se naquela semana eu tinha me comprometido a fazer aquilo e eu fiz, a minha dica é que você se presenteie. E aí a tua guardiã, qual é o papel da tua guardiã? A tua guardiã, ela vem com essa ideia de talvez dela te cobrar, te aconselhar, te direcionar. Lembra que eu falei todas essas características? Mas você também pode usar ela, talvez, para você entregar para ela algo que seja importante para ti. O que eu recomendo muito, tá? É dinheiro. Sabe? Quando você tira 20, determina 50 reais. Você não fiz aquela atividade que eu me comprometi, eu vou tirar do meu bolso 50 reais e eu vou dar para minha guardiã. Olha, guardiã, eu não fiz essa atividade aqui, então esses 50 reais é porque eu não fiz. É doloroso você perder aquele dinheiro porque você não se comprometeu. Ao mesmo tempo que se você se compromete, a minha dica é, na mesma semana, celebre aquilo que você conseguiu fazer. De que forma? Aí é algo muito pessoal. Talvez você vai jantar, tomar um café num lugar numa cafeteria que você ama, né? E aí você vai comprar o que você gosta lá, por exemplo, de comer. Você vai no jantar, você vai tomar um vinho, sei lá. Você se presenteia de alguma forma para que o teu cérebro entenda que o fato de você se comprometer com aquilo que você estabeleceu é positivo para ti. Tá bom, minhas amadas? Então, pra gente voltar às dicas aqui, o que eu comecei falando na nossa live? Gente, primeiro ponto, eu ter consciência do que eu preciso melhorar e do que eu preciso inserir, quais são as rotinas novas que eu preciso inserir. Segundo ponto é a decisão. A partir do momento que eu tomo a decisão de inserir essas rotinas, aí eu vou para as 3 dicas que eu citei aqui para vocês. Primeira dica, começar com passos pequenos. A gente não consegue inserir hábitos saudáveis na nossa rotina começando com grandes passos. Por quê? Porque dificilmente a gente vai conseguir ser consistente em algo que é muito volumoso. Então começa com passos pequenos. A oração, 10 minutos. Atividade física, 10 minutos. Sabe? Então, leitura, 10 minutos. Começa com pouco tempo e vai aumentando de forma progressiva até que você veja que isso é essencial para ti. Depois, determina um horário para você fazer isso. Se compromete com esse horário. Você já entende que aquele horário ele é inegociável. Foi um horário que você estabeleceu para você fazer aquilo que você decidiu. Quando eu olho para aquele horário, eu começo a ver que aquilo é essencial para mim a partir do momento que eu começo a ver o benefício que aquilo vai gerar em mim. Então, se eu sei que eu tomei a decisão, que a oração ela é importante para mim, que ela vai alimentar o meu espírito, eu sei que eu preciso ser consistente com aquela atividade. Então, eu não vou negociar aquele horário, porque eu sei que aquilo é inegociável e é imprescindível para atingir o objetivo, para ter o benefício que eu desejo, né? E aí, pra gente finalizar, né, a última dica que eu dei foi sobre você ter guardiãs. O que é a guardiã? É aquela pessoa que já tem os hábitos inseridos na sua rotina, é aquela pessoa que vai te aconselhar, que vai te direcionar. E eu inseri aqui também mais um ponto que essa guardiã, às vezes, ter ferramentas estratégicas para te auxiliar nessa caminhada. Talvez uma mentoria. O que a gente faz aqui no Desafio Resgate, por exemplo, sem as mulheres saberem, elas são guardiãs uma das outras. Mas elas, com a confiança delas e com a decisão delas, olha, quando eu lancei o Desafio Resgate, elas tomaram uma decisão de que elas queriam mudar a vida delas. Algumas mulheres entraram porque queriam melhorar o seu relacionamento com Deus. Muitas entraram porque queriam emagrecer. Outras entraram com alguns desafios pessoais, emocionais e queriam então tirar um tempo de qualidade para si. Então entraram com propostas muito diferentes dentro do desafio. Mas o grupo em si estava alinhado na mesma missão, no mesmo propósito, porque todo mundo queria mudar, todo mundo tomou a decisão de mudar, então elas decidiram e entraram no Desafio Resgate. E o outro ponto é que elas
por confiança, elas me escolheram para poder direcionar elas nessa caminhada. E aí a decisão de fazer as rotinas que são propostas ali é com cada uma das mulheres, mas o fato de ter alguém que vai estar te aconselhando, te direcionando, te mentorando, isso faz total diferença para nós. Eu tenho, né, pessoas que são as minhas guardiãs, né, em várias áreas. E é por isso que em muitas áreas eu percebo um crescimento muito grande de uns anos para cá. Principalmente, por exemplo, em relação à minha fé. Eu comecei caminhando com mulheres que já tinham esse hábito, essa rotina inserida, já viam a essencialidade nessa rotina de oração, do relacionamento com Deus, e eu me tornei a mesma pessoa. Percebe isso? Então, amadas, as dicas da nossa live de hoje são essas 3 dicas que eu queria citar aqui para vocês. Se você ainda não me segue, tá? Começa a me seguir agora, porque todos os dias eu compartilho conteúdos voltados para despertar a tua melhor versão, através do alinhamento de 3 pilares, físico, emocional e espiritual. Então todos os dias no Instagram tem bastante conteúdo já, vai ter muito mais. Lá no canal do YouTube também já tem bastante dica, daí os vídeos são mais intensos, com mais profundidade, né? E você consegue tirar muita coisa valiosa que a gente já está compartilhando por lá, inclusive as lives de oração que têm sido feitas diariamente. E lembrando que hoje, às 8 horas da noite, temos a nossa live de oração com a minha amiga Vanessa, que inclusive está aqui, e vai ser uma noite espetacular, tá? A gente está no penúltimo dia da nossa live de oração. Deus já operou de forma indescritível, né, nesses dias em que nos propomos juntas a estar aqui, e eu tenho certeza que hoje e amanhã serão dias incríveis também para nós. Tá bom, minhas lindas? Então as dicas são essas. Qualquer dúvida que você tiver, é só me mandar um direct que eu quero te auxiliar aí nessa caminhada. Grande beijo para vocês.